Eu, que nasci há muito tempo atrás, me lembro bem de toda a minha infância com os contos e os desenhos da Disney. Mickey Mouse, Branca de Neve, os Sete Anões, os Três Porquinhos. Eram as histórias que faziam a alegria da criançada. Até hoje, a Disney deixa as crianças completamente encantadas com seus contos de fadas cheios de fantasias. Seu criador, Walt Disney, que morreu em 1966, deve ter sentido muito orgulho de tudo que deixou aqui na Terra. Sim, Benjamin. Realmente, o Walt Disney foi um grande homem que, de algum modo, marcou a infância de várias pessoas. Entretanto, como várias outras personalidades que foram importantes para a humanidade, Walt Disney também tinha o seu lado obscuro. Pois bem, meu caro amigo, antes que você nos conte essas histórias, vamos entender quem foi Walt Disney. Disney nasceu no ano de 1901, na cidade de Chicago, Estados Unidos. Filho de um empreiteiro e de uma professora. Aos 7 anos, Disney já mostrava seu interesse pelo desenho. Com 14 anos, ele entrou para Kansas City Art Institute e, com 18 anos, começou carreira de cartunista de propaganda. Tempos depois, ele começou a produzir filmes publicitários. Depois de ter algumas pequenas experiências, Walt Disney resolveu partir para Hollywood, levando um filme na bagagem que tinha sido produzido com a técnica de desenho animado. Seu filme acabou indo parar nos cinemas, sendo exibido antes dos filmes principais. Foi nessa época que Disney se juntou com seu irmão, montou uma produtora e vendeu filmes à distribuidora M.J. Winkler. Nesta produtora, ele produziu Alice e O Coelho Oswald. Pouco tempo depois, exatamente em 1925, Disney se casou com uma de suas primeiras funcionárias, Lillian Bounds, pois foi ela que, em 1927, deu nome ao tão aclamado personagem Mickey Mouse. Depois disso, Disney deslanchou e surgiram o filme sonoro e, anos depois, o filme colorido. Em 1929, Disney criava outros personagens que o ajudariam a ter sucesso com Mickey Mouse, como Pato Donald, Pateta e Pluto. Mas foi com o filme Flowers and Trees que Disney ganhou seu primeiro Oscar, em 1932. Mas a Branca de Neve e os Sete Anões viria apenas em 1939, fazendo com que o primeiro longa-metragem animado fosse sucesso de bilheteria e trouxesse mais um Oscar para a Disney. Disney vinha tendo cada vez mais destaque e, com o lançamento de longas como Pinóquio, Fantasia e Bambi, seu nome já era conhecido em boa parte do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Walt Disney colaborou com as Forças Armadas e produziu desenhos animados para o treinamento de soldados. Com o fim da guerra, Disney então lança Cinderela, o que lhe rendeu muito dinheiro. Seus estúdios então se tornaram uma fábrica de filmes, incluindo muitos longas para a televisão. Eu me lembro bem de alguns filmes que você citou. Nossa, inclusive eu adorava ver o filme do Pinóquio. E você lembra quando o parque da Disneylândia foi inaugurado na Califórnia em 1955? Disso eu tenho poucas lembranças, senhor do tempo, mas eu me recordo da inauguração do parque Walt Disney World, na Flórida, que foi inaugurado em 1971. Exatamente. Mas, infelizmente, Disney não viveu para ver a inauguração deste parque, já que ele morreu no dia 15 de dezembro de 1966.
em Los Angeles. Ok, mas Senhor do Tempo, vamos ao que interessa. Quais são as histórias ocultas da vida de Walt Disney? Essa é uma longa história, Benjamin. Eu vou começar falando das polêmicas em que Disney se meteu. Mickey pode até ter levado alegria para muita gente, mas muitos o viam como um verdadeiro pesadelo. Seus funcionários que o digam. Bom, os empregados dos estúdios da Disney recebiam salários muito baixos, o que deixava muita gente descontente. Em 1941, muitos funcionários foram buscar os sindicatos. E em 29 de maio daquele ano, depois de um animador ser demitido por se juntar a um sindicato, quase metade do departamento pediu demissão. Disney então começou a acreditar em uma teoria da conspiração um tanto maluca. A teoria dizia que a greve que acontecia nos seus estúdios era comunista. Walt Disney se sentiu impotente pela primeira vez na vida, já que os animadores eram pessoas altamente qualificadas e praticamente insubstituíveis. E foi nessa época que ele resolveu passar um tempo na América do Sul para espairecer. E quando voltou, um de seus funcionários teria resolvido o problema da greve, dando aos trabalhadores tudo o que eles queriam. Muitos criticam dizendo que Disney era um homem arrogante e que seus funcionários eram praticamente explorados. Eu já tinha escutado coisas do tipo, Senhor do Tempo, inclusive que quando ele veio para a América do Sul, ele deu uma passadinha aqui no Brasil, mas não conhecia todos os detalhes dessa história. O pesquisador Álvaro de Moya, autor do livro O Mundo de Disney, afirma que o período em que o senador Joseph McCarthy procurava comunistas entre os artistas de Hollywood, Walt Disney colaborou com o senador e dedurou muita gente. Moya, em uma entrevista, explicou o seguinte: mas nem sempre Disney foi assim. Ele se tornou anticomunista em 1941, quando funcionários de seu estúdio entraram em greve por causa dos baixos salários. Walt Disney considerava sua empresa como extensão de sua família, e uma família não deveria entrar em greve. Estudiosos ainda afirmam que o que fez Disney se tornar inimigo do comunismo foi o fato de que a greve estava ligada a uma ativista da Fraternidade Internacional, organização de cunho socialista, mas onde não existia nenhuma relação com o comunismo ou algo do tipo. Senhor do Tempo, e aquela conversa de que Disney tinha ligação com o nazismo? Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim. Disney foi acusado de ter simpatia pelo nazismo por causa de um filme do Pato Donald chamado A Face do Führer. Os autores chilenos Ariel Dorfman e Armand Matelart publicaram uma obra em 1971 chamada Para Ler Pato Donald. O livro afirmava que os desenhos de Disney faziam apologia ao nazismo, mesmo que seus desenhos tenham deixado Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, furioso. No desenho, que vocês podem encontrar facilmente na internet, o Pato Donald nazista acorda com uma banda que tem Benito Mussolini no bumbo e Heinrich Himmler na caixa. O desenho também tem retratos de Hitler na parede e uniformes com a suástica. Eu já assisti a essa animação, Senhor do Tempo, e o desenho, na verdade, faz grandes críticas ao nazismo. Depois de mostrar como a vida no nazismo é ruim, com o Pato Donald vivendo em tempos de guerra, comendo pão duro, café feito apenas com um grão, usando um spray para deixar as coisas com cheiro de bacon e ovos,
e ainda trabalhando incontáveis horas em uma linha de montagem de uma fábrica, ele acorda de um sonho e fica aliviado por tudo aquilo ser apenas um pesadelo. Ah, e vale a pena lembrar que o Pato Donald estava usando uma pijama com a bandeira dos Estados Unidos. Exatamente. Mesmo que muitos pensadores achem que Disney tinha uma certa simpatia pelo nazismo, o filme, na verdade, serviu como propaganda antinazista nos Estados Unidos. Eu concordo com você nesse ponto. Sinceramente, eu não acho que o Walt Disney tinha alguma relação com o nazismo. Mas, e a história de que ele teria criado um filme com aspectos racistas? Ah, Benjamin. Já inventaram muitas histórias sobre o Walt Disney, mas essa eu tenho que concordar que é verdade. Ao menos de acordo com o contexto que os Estados Unidos viviam. O filme Canção do Sul, que hoje é considerado uma vergonha para a Disney, foi criticado por se passar no sul dos Estados Unidos depois da Guerra Civil e por mostrar um homem negro, trabalhador e muito feliz. Para nós que moramos aqui no Brasil, isso pode não fazer sentido algum, mas para os americanos, retratar um negro dessa forma, era uma grande ofensa. Por fim, meu amigo Benjamin, muitos consideram Walt Disney como um homem arrogante, racista e dedo duro. Existem várias biografias que apresentam todos esses fatos sobre a sua vida. Cabe a cada um de nós tirar suas próprias conclusões sobre quem realmente foi Walt Disney, ok? Por hoje eu fico por aqui, já chegou a minha hora de ir, tá bom? Muito obrigado. Hoje, pelo menos, ele se despediu formalmente, né?